terras a perder de vista. Milhares de cabeças de gado. Pistas de pouso. Mansão com piscina. O que tudo isso tem a ver com este homem? E com este apelo? Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o dono delas é o homem que se intitula Apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vai ver agora que, segundo a Justiça, a Igreja Mundial tem dezenas de templos ameaçados de fechar por ordens de despejo. E que, ao mesmo tempo, o apóstolo Santiago fica cada vez mais rico. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Durante mais de 4 meses, nossa equipe seguiu a trilha do dinheiro, que começa na doação dos fiéis e vai parar no bolso do novo criador de gado do Pantanal. Estamos no município de Santo Antônio de Leveger, em Mato Grosso. Uma região turística. Portão de entrada para o Pantanal mato-grossense. Foi aqui que o apóstolo Valdemiro virou fazendeiro. Dono de várias fazendas, uma ao lado da outra, e que juntas formam uma imensa propriedade de dar inveja aos homens mais ricos do país. São mais de 26.134 hectares. Um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Nossa equipe chegou lá, pelo ar e por terra. Nós temos informações de 2 fazendas de Valdemiro Santiago Apóstolo, Santo Antônio de Tiquira e Fazenda Formosa. E nós vamos tentar localizar por terra as 2. Por aqui não é segredo nenhum de que o apóstolo é o dono das terras. A fazenda do apóstolo da igreja é para lá nessa Santo Antônio, né? Isso, é no fundo lá do senhor, fala do Valdemiro Santiago, né? É boa a fazenda? É boa. Gado bom? De quem que é essa fazenda aqui? De quem? Valdemiro Santiago. O primeiro alvo da nossa investigação é a fazenda Santo Antônio de Tiquira, de 11.054 hectares. Para se ter uma ideia do tamanho, acompanhe os números. Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Isso significa que a área total é equivalente a 13.400 vezes o estádio do Maracanã, um dos maiores do mundo. Depois de 2 horas de viagem, nossa equipe tem o primeiro contato com as terras de Valdemiro. Só que nesta parte da fazenda Santo Antônio de Tiquira, o apóstolo Valdemiro Santiago tem pelo menos 1.500 cabeças de gado de alta linhagem, gado zebu. Mas o rebanho de Valdemiro não fica só nisso, como você vai ver daqui a pouco. Tudo bem, meu irmão? Você pode chamar o Nicanor para mim? Eu não conheço. Eu não trabalho aqui, eu estou aqui a passeio, eu quero ir embora. Né? Nicanor Paula Gonçalves de Oliveira é um rapaz que aparece nessas imagens
feitas com um celular. Ele é irmão de Valdemiro Santiago e toma conta da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Daqui a pouco, você vai entender melhor o papel de Nicanor nessa história toda. No ano passado, Valdemiro Santiago, o apóstolo, esteve aqui em Santo Antônio do Leverger e o milagre do enriquecimento deixou rastros. Compra de fazendas foi registrada no cartório da cidade. Documentos públicos a que qualquer cidadão, por lei, tem direito de acesso. Uma olhada na escritura da fazenda revela um escândalo. Os documentos provam que as terras foram pagas à vista em dinheiro vivo pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Veja o documento emitido pelo cartório de Santo Antônio de Leverger. Escritura de compra e venda da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Para fazer a transação ilegal, o casal usou uma empresa chamada WS Music Limitada, representada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira e a mulher dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira, a bispa Francileia. Todos os sentidos, paizinho. Agora veja o registro do imóvel. O documento é claro. A fazenda custou 29 milhões e 96 mil reais. A forma de pagamento foi à vista e foi a igreja que pagou a conta. Dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós procuramos o dono do cartório, Félix Jerônimo Alvarez Paulino. O nome dele aparece em todas as escrituras das fazendas do apóstolo Valdemiro. E Félix explica como foi a transação. Só me explica uma coisa aqui. Essa aqui que vai para a AWS, aqui na escritura diz como foi paga? Dá uma olhada aí, como isso foi pago, a forma de pagamento. Aqui, ó, tá escrito aqui, foi pago em moeda corrente nacional. Isso quer dizer? É dinheiro, né? Lembra do Nicanor, o irmão de Valdemiro? Ele aparece 2 vezes no registro de compra da fazenda. Na primeira, como procurador da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é representada por seu presidente, Valdemiro Santiago. Na segunda, Nicanor aparece como procurador da empresa WS Music, a empresa que comprou a fazenda. E de quem é a empresa? De Valdemiro Santiago e da mulher dele, a bispa Francileia. Será que o Nicanor, o irmão de Valdemiro, está na fazenda e pode confirmar, porque representa ao mesmo tempo a igreja e a empresa de Valdemiro? Ô Nicanor! Ô Nicanor! Como num passe de mágica, todo mundo da fazenda desapareceu. É que, na verdade, ali dentro há muito que esconder. Essas imagens foram feitas em fevereiro do ano passado por um morador da região de Leverger e mostram o interior da fazenda Itiquira. Uma sede espaçosa, confortável, com 2 grandes piscinas do lado de fora. Ficou bonita mesmo. O funcionário elogia o irmão de Valdemiro. Ele não é bobo, ele é muito verde, mas ele não é bobo de espécie alguma. Nossa equipe também sobrevoou a fazenda Itiquira. Você vai conhecer agora de perto o paraíso que o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus proporcionou a Valdemiro Santiago, o apóstolo. Não é um negócio, como se costuma dizer, de pai para filho. É de apóstolo para o próprio apóstolo, como comprovam os documentos. A fazenda é tão grande que fica difícil de percorrer até mesmo de helicóptero. Do alto, a fazenda é ainda mais espetacular.
O terreno é cortado por rios. Veja a sede. E as piscinas. O campo de futebol iluminado. E o que mais impressiona, daqui de cima, é possível ter uma ideia do tamanho do rebanho do apóstolo Valdemiro. Como prova a escritura, Valdemiro comprou a fazenda usando a empresa WS Music. Nós fomos saber que empresa é essa. Segundo o registro na Junta Comercial de São Paulo, a WS Music está em nome de Valdemiro, da mulher dele, a bispa Francileia, e do bispo Josivaldo Batista de Souza. É uma empresa de produção e venda de CDs, DVDs e livros, que funciona neste prédio, no centro de São Paulo. Uma empresa pequena, com 50 funcionários e capital de R$50 mil. A sede tem um aspecto que não combina com o luxo da fazenda milionária no Mato Grosso. E logo uma pergunta salta aos olhos. Como uma empresa com capital de apenas R$50 mil foi capaz de comprar uma propriedade de R$29 milhões? Este especialista em direito tributário examinou os documentos a pedido do Domingo Espetacular. Há fortes indícios de fraude. Na melhor das hipóteses, houve um desvio de finalidade, que também é passível de punição pela Receita Federal. Valendo ressaltar que mesmo que pague os impostos incidentes sobre essa eventual operação, o crime ele vai permanecer. A Fazenda Itiquira não é a única aquisição de Valdemiro em Mato Grosso. A Igreja Mundial aparece como dona de outra propriedade, a Fazenda Formosa, que surgiu da união de 3 propriedades, todas vizinhas, uma área total de 15.080 hectares. Os documentos do cartório comprovam que a compradora é a Igreja Mundial, representada, como sempre, por Valdemiro Santiago. Mais um investimento de R$20 milhões. Tudo mais uma vez pago à vista e em dinheiro vivo. Para todos os efeitos, a igreja é a proprietária e Valdemiro o arrendatário. O que na prática significa que ele se beneficia de toda a produção e dos lucros da fazenda. É o que explica um funcionário do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. No nosso cadastro, ele está com 2 regularizadas registradas. Ele comprou o nome da igreja e arrendou o nome dele. E a igreja arrendada para ele, só que como está arrendada para ele, quem movimenta é esse o nome dele. Dono ou arrendatário da fazenda comprada com dinheiro da igreja? Veja o que diz o Diário Oficial de 22 de novembro de 2011. O senhor Valdemiro Santiago de Oliveira torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente licença ambiental de sua propriedade, denominada Fazenda Formosa. É assim que, aos poucos, o apóstolo Valdemiro reúne um pequeno império em terras no Mato Grosso.